Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, é com muita alegria que nós iniciamos os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa tarde de sábado, fazendo mais uma vez com redobrada alegria e satisfação. Vamos iniciar fazendo a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livra-nos, Senhor, do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais. Nós estamos iniciando mais uma reunião de estudos evangélicos e doutrinários da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, inicialmente eu gostaria de dar bem-vindo a todos, irmãos e irmãs que se integraram aí recentemente ao grupo de WhatsApp aqui do Solar, e dizer que, para esses irmãos, que nós retomamos as nossas reuniões evangélicas de terças-feiras e dos sábados, e o fazemos com muita alegria. O formato da reunião é o formato do estudo simples, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, com temas previamente escolhidos, e gostaria de dizer a todos que, para nós, é um motivo de muita alegria poder voltar a realizar essas reuniões em tempos de afastamento social, mas não de afastamento das emoções, do carinho, das lembranças, das recordações que temos todos guardados em nossos corações em relação aos irmãos e irmãs da nossa querida Fraternidade Paulo de Tarso. Quero dizer que as reuniões serão realizadas às terças-feiras, às 8 às 9 da noite, e nos sábados de 14 às 15 horas. O formato é esse formato que estamos adotando, não podemos fazer ainda gravações ao vivo, especialmente no nosso querido Solar, que poderia ser interpretado como uma quebra da quarentena, e nós não podemos desrespeitar, como sabemos, as autoridades constituídas que, muito bem intencionadas, desejam que todos nós nos afastemos temporariamente das aglomerações e dos locais públicos para não haver risco de propagação desse vírus, né, que assola a humanidade inteira. Dito isso, o nosso estudo dessa tarde é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11, e o Livro dos Espíritos, na pergunta 888. Eu vou ler aqui o capítulo do Evangelho, como sempre fazemos, e o seu item 11, nós temos uma mensagem belíssima do irmão Adolfo, bispo de Argel, proferida na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1861, e ela trata da beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimento que faz olhe a criatura, as outras, como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros.
Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando, como representantes da divindade, levai a alegria a essas famílias, que da vida apenas conhece as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do amor, do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos, quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no isolamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel. Conjugado com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a questão 888, em que Kardec trata com os espíritos da verdade a respeito da esmola. Ele faz a seguinte indagação: que se deve pensar da esmola? Respondem os espíritos a Kardec: o homem, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Meus irmãos, se essa resposta à questão 888, feita por Kardec aos Espíritos, tivesse sido estudada e compreendida, refletida como uma síntese do Evangelho de Jesus no que diz respeito ao amor ao nosso semelhante, especialmente quando avaliamos a necessidade que nós temos todos de coletivamente amar o nosso próximo, individualmente amar o nosso próximo, né? E quando eu digo coletivamente, eu digo que é dever daqueles que dirigem ter para com seus semelhantes, seus dirigidos, o amor de quem se preocupa efetivamente com as necessidades, especialmente daqueles menos aquinhoados. Se as pessoas tivessem refletido nisso, e nós tivéssemos refletido nisso, do ano de 1857, quando saiu a primeira versão do Livro dos Espíritos, né? Que, aliás, em setembro agora completa 163 anos, com certeza nós teríamos evitado muitas revoluções sangrentas no século XIX, no século XX. Nós teríamos evitado muitas mortes em nome de uma igualdade que é conquistada
pelos caminhos da violência. Nós teríamos evitado muitas mães chorando, muitos pais lamentando a perda de seus filhos, que muitas vezes lutavam por ideais absolutamente materialistas e que jamais haveriam de estabelecer a fraternidade, a bondade e a união entre os povos. É na compreensão do Evangelho de Jesus que nos pede que amemos uns aos outros, que nos pede que cuidemos, que perdoemos uns aos outros, que estendamos uns para com os outros os sentimentos de paz, de amor e de renovação que nos devemos reciprocamente, é que nós vamos conquistar um mundo melhor. E Kant, que foi um filósofo alemão, que desencarnou no ano de 1804, curiosamente, lá na Alemanha, né? Curiosamente, no ano em que nasceu o nosso querido Allan Kardec, esse apóstolo abençoado de Jesus, que nos trouxe o Evangelho de Jesus visto pela dimensão espiritual, né? Ele nos ensinou que duas coisas enalteciam a sua alma de admiração e de respeito. A primeira delas, o céu estrelado sobre mim, dizia Kant. E a segunda situação, dizia Kant, é a lei moral que existe dentro, que existia dentro dele, né? E é importante nós compreendermos essa assertiva de Kant a partir desses exemplos da suprema ordem divina, né, que foi estabelecida por Deus em todos os momentos da humanidade, logo quando ele nos criou, as suas leis morais e as suas leis físicas, lei de gravitação universal, as leis biológicas, as leis químicas, as leis de evolução, todas as suas leis que existem em todo o tempo, né, da criação divina, que é infinita, seja no passado, seja no futuro, e seja por ser efetivamente uma criação divina, nós dizia Kant, que o céu estrelado, né, representando exatamente essas leis físicas infalíveis, soberanamente inteligentes, né, e dentro de cada um de nós, segundo nos fala Kant em relação às leis morais, essa mesma ordem suprema ainda vigora de uma maneira que nós precisamos compreender, que ainda é pouco conhecida e pouco explorada pela humanidade, que são exatamente as leis morais dentro de si. E é dentro desse contexto, né, que Allan Kardec, esse lúcido discípulo de Jesus, conforme afirma o nosso próprio Chico Xavier, ele penetrou os mais elevados círculos espirituais, retirou de lá todos esses ensinamentos abençoados que ele nos codifica nos livros, né, da codificação, sem nenhum resquício de misticismo. Nós não temos uma palavra de misticismo, um ensinamento que seja místico, que seja absolutamente inexplorável, que seja algo que esteja coberto de mistérios. Pelo contrário, Kardec, ele não escreve nada que seja místico, que seja pueril, né? E com uma didática verdadeiramente superior, nos lega essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, cujas questões 888 e 889 tratam basicamente da esmola. E ele nos mostra que nós devemos transformar a esmola num ato de amor, num ato de caridade, fazendo com que a esmola, o bem material, né, a doação, algo que a gente muitas vezes doa porque nos sobra, seja feita não de maneira maquinal, de maneira automática, de maneira fria, mas esteja coberta de sentimentos em prol do nosso semelhante que sofre, para que nós possamos auxiliar esse semelhante. E nós vamos verificar que o Livro dos Espíritos, que, repito, agora em setembro faz 163 anos, ele foi dividido em 4 partes que se desdobram em 4 livros, né? A primeira parte, as causas primárias, e a Gênese. A segunda parte, do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, que é o livro dos médiuns, né? Que depois foi desdobrado pelo livro dos médiuns. As causas primárias foi desdobrada pelo livro Gênese, ambos de Kardec.
A terceira parte das chamadas leis morais, que foram posteriormente desenvolvidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a quarta parte, por fim, das esperanças e consolações que foram desenvolvidas por Kardec no livro O Céu e o Inferno. E as questões que estamos estudando aqui no livro dos Espíritos estão exatamente no capítulo 11 do livro 3º das chamadas leis morais. E no tema caridade e amor ao próximo, Kardec estuda, né, desenvolve esse tema a partir da questão 886 do mesmo livro dos Espíritos, indagando aos espíritos superiores, entre os quais se encontravam ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Vicente de Paulo, né, o campeão da caridade na cristandade, como nós historicamente sabemos, né, símbolo de alguém que se dedicou aos seus irmãos de maneira ininterrupta ao longo da sua vida, depois que ele se consagra, né, que ele veste a túnica da pobreza e desenvolve em prol daqueles que são necessitados todos os esforços da sua vida, ele pergunta a Vicente de Paula qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Vejam bem, meus irmãos, uma pergunta como essa, qual é o sentido da caridade como entendia Jesus? Ou seja, desejar explorar não apenas o pensamento, mas o sentimento do Cristo. Mas como fazer isso? Como entrar numa órbita de alguém tão superior como Jesus? Como penetrar os arcanos do seu conhecimento e do seu sentimento, que são impenetráveis para nós, criaturas absolutamente atrasadas do ponto de vista da evolução, né? Simples. Nós fazemos isso através dos ensinos que ele nos trouxe. É através do seu evangelho, inicialmente descrito pelos evangelistas João, Mateus, e posteriormente desenvolvidos pelo evangelista Lucas, na maravilhosa passagem constante dos Atos dos Apóstolos e também pelo evangelista Marcos, é que nós vamos compreender o quanto Jesus amou a humanidade inteira. E daí, os espíritos, em especial Vicente de Paulo, respondem a Kardec que Jesus compreendia a caridade da seguinte maneira: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vou repetir, meus irmãos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Veja como os espíritos elastecem a compreensão da caridade. Veja como a doutrina espírita, né, como Kardec penetra os arcanos do mundo espiritual para trazer um conceito superior, que antes era apenas resumido pelas religiões como um ato mecânico e frio de jogar um pão para um faminto ou para um pedinte da rua. Jesus transforma o conceito da caridade numa lei diretamente ligada ao amor e que haverá de sim de transformar, como nós vimos na leitura que fizemos do nosso irmão bispo, Adolfo, bispo de Argel, haverá de transformar a humanidade inteira. Então, Jesus não separa, pelo contrário, ele une o sentimento do amor, da caridade e da justiça, né? E nós verificamos então que nesta resposta os Espíritos nos ensinam que a caridade tem uma dimensão infinitamente maior do que a esmola. Ela abrange nossas relações com semelhantes, sejam elas de natureza material, né? Como eu disse aqui no início, se os líderes do mundo, se todos nós compreendêssemos a necessidade de buscar o nosso próximo pelos caminhos da caridade, o mundo não teria e não teria necessidade de passar por tantas guerras e hoje ainda tantas ameaças de guerras para poder estabelecer os princípios trazidos pelo Cristo no Evangelho, que depois foi reescrito de uma maneira, vamos dizer assim, sociológica pelos pensadores como Rousseau, né? Que dizia que a igualdade, a fraternidade, a liberdade eram valores
inseparáveis da vida humana. É preciso compreender isso pelo prisma da caridade, não pelo prisma da violência para impor a liberdade ou a igualdade, a força, como Napoleão tentou posteriormente, né? Distorcendo todo o ideário do iluminismo francês. E daí para frente o mundo inteiro vem compreendendo que é necessário impor uns aos outros o conhecimento, os costumes ou as leis que já influenciam de maneira definitiva, especialmente a sociedade humana, no que diz respeito à convivência pacífica que nós precisamos ter com o nosso próximo. E por isso que Jesus compreendia a caridade como beneficência, como respeito, como perdão, como compreensão das necessidades e das diferenças em relação aos nossos próximos, né? Então, meus irmãos, essa caridade que no que diz respeito aos bens materiais é conhecida como indulgência. O homem verdadeiramente bom, dizem os Espíritos na questão 886, que trata do tema, ele precisa levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é socialmente, economicamente inferior, diminuindo a distância que os separa. Ou seja, nós precisamos compreender o nosso irmão como alguém querido que a gente precisa amparar se ele estiver numa situação temporária de fragilidade. É preciso que nós compreendamos esse próximo como alguém muito importante para Deus e que, portanto, precisa se constituir como uma criatura importante também para nós. Por isso que Vicente de Paulo trata da necessidade da esmola como um produto do atraso individual e coletivo ainda da humanidade. Até a expressão esmola, que se transformou no verbo esmolar, é algo que dói quando a gente ouve a partir do conhecimento que nós temos do ensinamento espírita. É por isso, vamos substituir a esmola pela beneficência. Vamos substituir o ato mecânico e muitas vezes frio pela capacidade de acolher em nossos corações aqueles irmãos que temporariamente estejam numa situação de fragilidade social, né? E essa sociedade que infelizmente hoje ainda permite essas distorções é uma sociedade pobre, é uma sociedade que não se enriqueceu. Não se enriqueceu de quê? De valores morais, não se enriqueceu de Deus, não ama definitivamente a Deus e ainda não conseguiu encontrar a figura do Pai nas necessidades ou nas pessoas dos nossos próximos. Um dia, meus irmãos, com toda certeza, essa chaga moral, como dizem os Espíritos, haverá de ser erradicada aqui na Terra. Meus irmãos, nós precisamos compreender que o ensino que foi proferido pelo nosso querido irmão aqui, Adolfo, bispo de Argel, que está aqui no capítulo 11 e 12 nos itens 11 e 12 do capítulo 13º, Adolfo, num determinado momento, certamente extasiado de amor em seu coração, ele se expressa de maneira emocionada, né, sobre a caridade, dizendo: caridade, sublime virtude, sublime palavra. E a caridade, essa sublime palavra, que, segundo ele, sintetiza todas as virtudes. E ele conclama profeticamente: és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Então, meus irmãos, a beneficência nos impulsiona para a prática do bem, buscando a necessidade onde a necessidade se encontra, não esperando que ela venha até nós, mas buscando-a onde ela está, onde ela reside, seja num local humilde, da periferia da cidade, seja no nosso centro espírita, seja no nosso lar, seja na casa de um irmão que, mesmo que tenha condições financeiras ou sociais, mas que muitas vezes precisam da esmola, da compaixão, né? Precisam da beneficência do tempo, precisam de receber de nós o carinho, da compreensão a respeito dos seus erros, precisam receber de nós outros donativos que não são necessariamente materiais, mas que às vezes fazem a diferença para as suas vidas, né? E tudo isso é muito maior do que simplesmente uma esmola.
A caridade tem que ter tem que representar um sentimento novo dentro de nós, né? Que faça com que nós tenhamos como prioridade fazer o nosso próximo o quê? Feliz. A caridade ela tem que estar acompanhada da felicidade. Como que nós vamos dar alguma coisa para o nosso semelhante como se fosse o cumprimento apenas de uma obrigação fria? Nós temos que pensar que o seguinte, será que após o gesto de beneficência o meu semelhante ficou um pouco mais feliz? Ou apenas ele se sentiu humilhado? Ou apenas ele se sentiu assim, tudo bem, recebi, mas essa doação não veio com nenhuma carga de sentimento, né? Ou essa doação não veio acompanhada dos sentimentos necessários para que nós possamos fazer os nossos irmãos mais felizes. Meus irmãos, eu gostaria de terminar aqui a minha locução relembrando aqui a apresentação do livro Pontos e Contos do nosso festejado irmão X, em que ele fala que o Evangelho é o livro da vida, cheio de contos e pontos divinos, trazidos ao mundo celeste pelo orientador maior, que é o nosso Senhor Jesus. E ele conta que, irmão X nos mostra, que Longfellow, que era um contista, né, do passado, ele narra a história de um monge que passou muitos anos rogando uma visão de Jesus. Certa manhã, quando esse monge orava, viu Jesus no seu lado, né, ao seu lado, e caiu de joelhos em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era a hora de socorrer os doentes e aflitos à porta da casa, e naquele momento o trabalho lhe pertencia. O clérigo relutou, afinal de contas, Jesus estava ali a seu lado, atendendo a um sentimento e um pensamento, um desejo de que tantos anos ele nutria, né? Mas com imenso esforço, levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação. Voltando, porém, à cela, após haver cumprido o seu dever, ó que maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava no cubículo e, ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse bondoso: se houvesseis permanecido aqui, eu teria ido embora. Assim, meus irmãos, de nossa parte, dentro do ministério de hoje, não nos é lícito desertar da luta e sim cooperar dentro dela para a vitória do sumo bem. Completa irmão X na apresentação belíssima dessa belíssima obra psicografada pelo nosso inesquecível Chico Xavier. Meus irmãos, era esta a mensagem do Evangelho que eu gostaria de trazer aqui para todos. Compartilhar com vocês a minha alegria, a minha felicidade de poder novamente estar estudando e divulgando o Evangelho de Jesus para todos aqueles que nos verão daqui a pouco. Dizer para vocês que faremos esse esforço já com a ajuda de outros irmãos que já nos ajudavam na Tribuna Espírita do nosso querido Solar. E tenho certeza, tenho convicção de que Deus haverá de continuar junto de todos vocês, amparando cada lar dos nossos queridos componentes da Casa de Paulo de Tarso, abençoando a vida de todos vocês, amparando aqueles que, em razão da idade, né, como eu mesmo, precisam ficar mais resguardados, precisam ficar cheios de esperança no coração de que esse momento passe e que nós possamos, em breves dias, voltar de novo a nos abraçar, voltar de novo aquela troca abençoada de impressões, de sentimentos, de olhares, de indagações, de conhecimentos e de objetivos que a nossa fraternidade espírita Paulo de Tarso nos permite. Que Jesus abençoe a todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um bom dia para todos.